vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um livro que eu escolhi especialmente para o mês de maio, que é o mês de Maria, é o mês das mães. Então ninguém melhor para representar a nossa mãe que a mãe de Jesus. Um símbolo de mãe, um símbolo de mulher para a humanidade inteira. Com certeza uma das mulheres mais importantes da história, se não a mais importante. Eu escolhi um livro que fala sobre ela. Então eu escolhi uma obra de ficção que é criada com base em histórias da cultura nordestina. Se alguém tiver um pouco de receio de spoilers, porque não sabe nada do que esperar desse livro, então eu recomendo que deixe esse vídeo para, de repente, depois de já ter lido o livro. A primeira parte do livro eu vou falar muito mais de aspectos gerais, mas depois eu vou adentrar na história. Então, não querendo detalhes da trama, veja bem qual o momento do vídeo que eu começo a falar e interrompa aí caso não queira nenhum tipo de spoiler. Nós estamos entrando na Book Friday, que ela começa no dia 15, se eu não me engano, quinta-feira. Eu gravo esse vídeo na terça, né, de Nossa Senhora de Fátima, mas o vídeo sai na quarta, então seria para vocês amanhã, né? Então, dia 15, começa a Book Friday na Amazon. Então, eu estou deixando este livro aqui com o link na descrição do vídeo. Eu tenho um grupo no Telegram e nesse grupo eu coloco vários links de indicações de produtos, e especialmente, né, em épocas como essa. Então, eu vou dar uma acompanhada no que a gente vai ter de bom na Book Friday e vou botar lá. Também pretendo, não sei se vou, mas pretendo fazer vídeos aqui pro canal só de promoções da Book Friday, mas todos os links caem também lá no grupo do Telegram, e às vezes algo a mais no grupo no Telegram. Então, alguém querendo, tem o link aqui na descrição desse vídeo, é só entrar ali no grupo, é um grupo bem silencioso, e acompanhe então para pegar as promos e ver se a gente consegue alguns livrinhos mais baratos. Lembrando que toda vez que vocês compram pelos meus links, vocês me ajudam o canal a crescer. É uma dramaturgia. Auto significa uma ação, geralmente relacionada à ação de teatro. Então, esse livro me deu a mesma sensação que eu tive quando eu li Shakespeare. Eu li Romeu e Julieta, eu li Hamlet, e esses livros, eles têm todas aquelas falas de um narrador que serve para esclarecer como vai ser feita a montagem da peça. Então, entra um fulano, entra ciclano. Então, a mesma sensação que eu tive, porque é uma dramaturgia. Então, Ariano Suassuna era um dramaturgo. E esse texto, na verdade, ele foi feito assim em livro pra gente ler em obra, mas na verdade ele foi feito inicialmente como uma peça de teatro. Só que o que eu achei diferente, já também diferenciando, né, de Shakespeare, que foi a única dramaturgia que eu li, aqui eu sinto que o Ariano tem um jeito de falar mais coloquial um pouco, então ele faz algumas sugestões. Ele diz assim, por exemplo, aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Às vezes ele ainda fala, se o ator tiver essa habilidade, então eu achei bem interessante a maneira como ele coloca, assim, bem pé no chão, sabendo que cada lugar vai ter uma realidade. Ele sugere que essa apresentação seja feita num picadeiro, tipo de circo, da apresentação dos artistas todos antes mesmo da peça começar. A atriz que for desempenhar o papel de Nossa Senhora deve vir sem caracterização, para deixar bem claro que no momento é somente a atriz. Então, ele destaca mais de uma vez quem vai fazer o papel de Jesus e de Nossa Senhora aqui nessa peça, como artistas que têm algumas diferenciações. Então, a gente vê que a fé do Ariano era realmente muito real, né? A fé cristã dele, porque ele quer o tempo inteiro
que os artistas e a peça saia com muito cuidado e muito respeito. É uma instrução, mas a gente percebe, ela já se tornou parte do texto clássico. É a voz dele interagindo no meio da história. E também é um pouco a mesma sensação que eu tive quando eu li as obras do Shakespeare, é que em parte eu imagino a história normal transcorrendo, e em outros momentos eu imagino realmente um palco, cenários, enfim, aquela sensação de ver um teatro. Essa sensação me acompanhou muito ao longo do livro. Texto, assim, que tem muita fluidez, é fácil, rapidíssimo de ler, ele é muito engraçado. Realmente ele tem cenas engraçadas e um diálogo rápido, ele não se arrasta, ele é bem, assim, um personagem joga pro outro muito rápido, não esmiuça muito, assim, as emoções, mas nem por isso ele deixa de ser um texto com profundidade, em que a gente sente que está bem arraigado aqui a cultura brasileira, as crenças e os valores da fé, tudo isso se expressa muito bem aqui, mesmo com a linguagem humorística, mesmo com as ironias, a gente consegue perceber a profundidade do texto e o respeito também. Aqui, na verdade, a gente tem, então, uma pessoa, eu não sei como é que se chamaria, uma espécie de apresentador da história, que é um palhaço que aparece de vez em quando para comentar como vai ser o teatro, ou fechar uma cena e começar outra. Então, por exemplo, na página 24 ele diz assim: ao escrever essa peça, onde combate um mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço. Então, no caso, a voz do palhaço, a voz do autor está no palhaço, mas isso para quem assiste o teatro. Agora, quem lê o texto tem duplamente a voz do autor, a voz do autor no palhaço e a voz do autor nos comentários de como ele quer que a peça saia, quem é que entra e quem é que sai. Para indicar que sabe mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre e tem direito a certas intimidades. Alto da Compadecida, o autor que vai representar Manuel, isto é, Nosso Senhor Jesus Cristo, declara-se também digno de tão alto papel. Lá adiante ele fala: Alto da Compadecida, uma história altamente moral e um apelo à misericórdia. Aí o João Grilo, que é um dos personagens principais, ele diz a misericórdia, porque sabe, se fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada. Então, são coisas muito fortes de fé, realidades de fé muito fortes que são ditas em meio à comédia. E a gente sente que também há um ambiente animado, tem toque de clarim, então tem música, né, tem palhaço, enfim, é algo festivo, mas que fala de realidades profundas. Outra característica, então, é que aqui os personagens não são nada virtuosos. A gente vai ter dois personagens principais, que são o João Grilo e o Chicó, um amigo dele. João Grilo, ele é uma pessoa cheia de artimanhas, assim, que ele aprende a fazer pequenos golpes, fala um pouco em vingança, guarda ressentimentos, e ele, de certa forma, a gente entende que o personagem acabou criando essa maneira de agir por causa da vida difícil que levava. Chicó, ele é um mentiroso, mas ele é aquele mentiroso que tem um pouquinho de inocência, assim, naquela mentira que faz. Ficou com a mulher do padeiro, uma mulher adúltera. Então a gente vai vendo que todos os personagens dessa história, eles são, assim, sem virtudes, com exceção de um frade que é um homem santo, como todo mundo diz. E os próprios membros da igreja, tirando esse frade, o padre, o sacristão, o bispo, todos têm um ar de soberba e talvez até de corrupção. Mas apesar dessas críticas contundentes que ele faz à igreja, o livro ainda tem muito respeito à fé. Só para dar um exemplo que ele fala, essa questão, a gente pode se identificar um pouco com isso de os personagens não serem virtuosos, mas ainda assim terem fé, tanto que o autor empurra para nós, ele não fica só ele se declarando ou dizendo que os artistas não são dignos. Quem é leitor ou quem está assistindo o show
também vai entrar nessa, porque o palhaço diz assim: espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e reformem suas vidas, se bem que eu tenho certeza de que todos os que estão aqui são os verdadeiros santos, praticantes da virtude, do amor a Deus e ao próximo, sem maldade, sem mesquinhez, incapazes de julgar ou de falar mal dos outros, generosos, sem avareza, sóbrios, castos e pacientes. E basta, se bem que seja pouco. Música. Então, o palhaço acaba sendo bem irônico, né, em relação a, com certeza, o público que o assiste também, né? Então, nós, como leitores, a gente também sente que, no fim, essa peça pode estar falando de nós também. Basicamente, o enredo geral da primeira parte do livro se passa com João Grilo e Chicó tentando convencer o padre João a fazer um enterro de um cachorro. Porque esse cachorro não é um cachorro qualquer. Ele é o cachorro dos patrões de João Grilo, que são os donos da padaria. Um casal dono da padaria, né? E, no caso, é o padeiro e sua esposa. E eles têm um cachorro, então o João Grilo quer que esse enterro aconteça, né? Quer que, na verdade, começa com uma bênção. Né? João Grilo quer que o padre dê uma bênção, porque os patrões dele querem que o padre dê a bênção. E então o João Grilo, ele se coloca numa posição de mediador para conseguir vantagens. Ele já tem vários planos aí para que as coisas saiam do jeito que ele quer. O padre se recusa a dar uma bênção, o cachorro morre, e aí sim entra a questão do enterro. Então ele começa a fazer junto com o Chicó, mas que utilizando um pouco o Chicó para conseguir isso, ele começa a tentar convencer o padre a fazer não só um enterro qualquer, mas um enterro em latim. E isso envolve o sacristão e depois o bispo também. Então ele vai manipulando a situação, enganando, tentando convencer de que o cachorro tinha um testamento e ia deixar um dinheiro pro padre, pro sacristão, pro bispo, e aí todos de repente começam a concordar com a questão. Ele também consegue engambelar a mulher do padeiro, que era uma pessoa que também era bem avarenta, então ele consegue inventar umas histórias de um gato que descomia dinheiro, enfim. Então ele vai criando várias artimanhas para conseguir dinheiro. Todo o início da história se dá em torno disso, então é em mostrar o quanto aqueles personagens, eles tinham uma moral muito duvidosa e com humor, né, tudo muito engraçado e evidenciando então os erros de todos os personagens ali. Só que em determinado ponto, depois de tudo isso já realizado, chegam dois personagens inesperados, que são dois cangaceiros. E esses cangaceiros, então, eles vêm roubar a cidade. Eles roubam, tiram dinheiro de cada um também, tudo com muito humor, muita ironia. Mas eles já estão anunciando que eles vão matar todo mundo. Então eles vão com esse propósito e de fato começam a matar todo mundo. É até uma cena que estranhamente me tocou muito, eu não esperava, mas foi realmente emocionante. É a cena que ele vai matar o casal dos padeiros, né? Então ele vai matar o padeiro e sua esposa. E os dois vão brigando pra morte. Na verdade, pelo que eu entendi, a cena, ela não acontece a cena do tiro na frente do público. Eles saem do palco e se ouve o tiro. Eles condenam o casal e o padeiro vai dizendo: eu quero que ela morra primeiro, eu quero vê-la morrer. E ela, que era adúltera e tal, então ela diz: eu vou mesmo. Daí ele fica com medo e vai se apoiando nela e os dois vão juntos pra morte. E aí o público escutaria nessa hora só um único tiro, seco. E daí eles perguntaram pro executor o que aconteceu, que a gente só ouviu um tiro, tu matou os dois? E ele disse: sim, eu matei, só que na última hora ele se atirou na frente dela e os dois morreram abraçados com um tiro só. Então, foi bem bonita a cena, porque apesar dos dois serem aquele casal, assim, cheio de problemas, os dois com seus defeitos e viviam brigando até o final, eles acabaram tendo um final de reconciliação. E isso tudo vai pesar na hora do julgamento. De certa forma, também os cangaceiros são enganados pelo João Grilo, que João Grilo diz que tem uma gaita mágica que vai fazer quem morre ressuscitar. Então, que o executor podia dar um tiro no cangaceiro Severino, que ele poderia ver, inclusive, o padre Cícero, que ele era devoto, e voltar. Bom, o que acontece... Então, já tô dando vários spoilers aí, como eu avisei que ia dar. A primeira parte do livro vai se encerrar com a morte de todos, exceto dois personagens, que é o frade, que era, como eu disse, uma pessoa que todo mundo reconhecia como santo,
mas ele era um pouco menosprezado pelo bispo e os outros membros da igreja. E o Chicó, que era o amigo do João Grilo, que vai para a igreja rezar pela alma dele. Então, a segunda parte do livro é realmente o momento do alto da compadecida, né? O momento da compadecida, o momento do julgamento, esse é o juízo. Então, todos os personagens vão para um outro plano e tem a batida de tambor, né? Com a chegada daquele que seria o acusador deles, que seria o diabo. E depois o juiz, que seria Jesus. Então a gente entra numa outra etapa da história que era a que mais me interessava. Eu já tinha muita vontade de ver, que eu sabia dessa cena de juízo. E era o que eu queria mais realmente ler no livro. Então, é bem interessante. Eu já vou falar mais porque que eu gostei tanto da cena. A gente vai ter aqui um Jesus negro. E esse Jesus, ele se apresenta dessa cor propositalmente, e ele diz que é propositalmente porque ele sabia que o João Grilo tinha preconceitos de raça e ele queria mostrar que ele aparece em qualquer cor, que para ele a cor da pele não é o mais importante. E aí os personagens ali no pleno juízo começam a debater quem é que destratou quem por causa da cor. Então, temas assim muito importantes. E com certeza eu acho que o Ariano acertou muito nisso, nesse simbolismo, né? Eu tenho aqui até a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, né? E a gente percebe nessas aparições marianas, especialmente, como Maria, ela aparece realmente para cada cultura que ela teve alguma aparição, símbolo, ela aparece na cor e toda revestida do que seria o esperado dentro daquela cultura, daquele país. Então aqui a gente tem Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu no México, e ela é mestiça, ela tem traços espanhóis e traços mexicanos, unindo as duas culturas, né, espanhola e asteca, que já havia lá no México, na época em que Nossa Senhora apareceu. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a imagenzinha de Nossa Senhora da Conceição, que apareceu com os traços negros. Então o Ariano usa dessa mesma linguagem, mostrando um Jesus negro. E aí o diabo chama esse juiz, porque Jesus ali é o juiz do tribunal, ele chama ele de Manuel, né? E Manuel, na verdade, seria uma das formas de chamar Jesus. No termo mais bíblico seria Emanuel, que é Deus conosco, mas o significado de Manuel é exatamente o mesmo. Ele faz isso por dois motivos, em parte para realmente aproximar Jesus como aquele que é Deus, mas foi um de nós, uma pessoa no nosso meio, e também para que mostre a maneira como o demônio chama Jesus. Ele fazia questão de chamar Jesus nessa história de Manuel, no caso por soberba, para diminuir o valor dele como Deus. Ele fala Manuel. Então ele tenta diminuir. Na verdade, isso foi interessante, que eu já vi um filme, não sei se vocês viram, que o filme é o Nefários. É um filme desse que foi um pouco polêmico, assim, porque ataca vários valores atuais. Não tô dizendo que o filme é brilhante, eu tive algumas coisas dele que eu gostei, outras nem tanto. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o diabo fala de Jesus se referindo ao carpinteiro, que é a mesma ideia, né, do diabo tentando diminuir a figura de Deus. Enfim, e aí eles estão nesse julgamento, e o diabo é o grande acusador, e ele vai dizendo para todo mundo os pecados que fez, e Jesus vai dizendo, realmente, eu não tô vendo jeito de salvar esse povo. Então o juiz, e toda hora que o diabo quer que a justiça aconteça, ele lembra uma verdade, mas aquela verdade que é conveniente para ele. Ele diz, Manuel é justo, né? Ele é um justo juiz, e ele é justo. Aí o João Grilo é o nosso personagem de novo, que vai sempre com muita esperteza saber o que fazer. Então ele vai rezar uma oração pedindo para que alguém venha defendê-los todos, né? Tá todo mundo curioso quem é que tu vai chamar, até o próprio Jesus, né? No caso o Manuel pergunta, quem é que tu vai chamar, João Grilo? Vai chamar algum santo? E ele diz, não, eu prefiro chamar gente como a gente, né? Ele, mas você tá dizendo que eu não sou gente? Não, o senhor é gente, mas o senhor também é Deus, né? Eu queria alguém que fosse realmente que nem nós. Aí ele reza uma musiquinha, valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Aí ele vai fazendo toda uma rima e chama a compadecida,
E daí o diabo mesmo reclama, lá vem a compadecida. Então, essa maneira de chamar Nossa Senhora. E Jesus diz, não tem como eu dizer não para minha mãe. E assim, Nossa Senhora vai defendendo um por um, a compadecida. Ela sempre lembra algum detalhe, alguma coisa na vida daquela pessoa que pode ter valido a pena para ela. Então ela entende a mulher adúltera, diz que a vida da mulher não é fácil. Ela fala o quanto que o padeiro amava a mulher, até deu a vida por ela ali no fim. Agora, o único todo esse juízo que eu realmente tive um pouco mais de dificuldade de engolir foram os 2 cangaceiros que, arrependidos, foram direto pro céu. Né? Esses daí eu não consegui engolir, que os outros personagens todos têm que dar uma passada no purgatório, mas esses daí conseguiram um passe pra ir direto pro céu. E aí Maria tem toda uma compreensão em relação a eles, porque eles também tiveram as famílias vitimadas, quanto da polícia e tal. Mesmo assim, não me convenceu, sabe? Tudo bem se eles serem salvos, mas acho que pelo menos um purgatório por ter matado todo mundo, assim, a sangue frio, né? Num pecado tão grave. Mas aí já é a minha perspectiva, né? Isso não invalida o livro de forma nenhuma, só faz eu pensar, até porque a gente não sabe, né? A gente realmente como é que vai ser o nosso juízo lá do outro lado, como é que funciona a misericórdia de Deus. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, que eu acho que foi bem acertado, que é Maria como advogada. Um dos títulos de Nossa Senhora é advogada. Na Salve Rainha a gente reza advogada nossa. E eu Gente, eu procurei, não encontrei, teria que dar uma analisada muito maior. Eu não me lembro se foi ano passado, mas eu acho que já foi até ano retrasado, que como eu sempre faço em maio uma resenha de livro mariano, eu falei de Glórias de Maria de Santo Afonso. E eu falei, não me lembro se eu cheguei a falar no vídeo, até tem que rever. Mas eu me lembro que foi aqui nesse livro que eu li de um julgamento que não existe assim uma prova de que aconteceu. Muitos são os exemplos que Santo Afonso dá nesse livro de histórias que também circulavam a respeito de pessoas que teriam tido visões de como seria no céu, ou sonhos, enfim. E aí a história é contada aqui de um julgamento que é extremamente parecido com essa do Alto da Compadecida. Então, seria a pessoa acusada, o demônio acusando Jesus como realmente o juiz, e quando Nossa Senhora chega, muito parecido com a cena do livro, ela chega e todo mundo para. E agora eu não me lembro assim se toca uma música diferente, mas eu acho que sim. E aqui no livro, né, quando Nossa Senhora vem também, tocam sinos. Então é muito engraçado, porque isso aqui é um relato de um santo, mas a história é muito parecida com essa história cultural assim contada no Nordeste de um juízo realmente exatamente igual assim. Quando Nossa Senhora chega, ela fala e o demônio acaba simplesmente sem argumento. Ele também usa um outro exemplo aqui, que é uma balança, né? Então a balança da pessoa tá pendendo toda para um lado ruim, e Nossa Senhora vai lá e põe a mão do outro lado e equilibra a balança para dizer quão forte é a intercessão dela. E outra coisa que eu me lembro, só que eu também não me lembro, gente, se eu li nesse livro ou se eu li no livro do Padre Amor, aquele do Último Exorcista, mas eu acho que foi o do Padre Gabriel Amor, que eles pedem para o diabo falar a respeito de Nossa Senhora, por que ele não gostava dela, e o diabo diz assim, como é que ele fala? Desce, sobe, alguma coisa assim, no sentido de que Nossa Senhora, ela só descia e levava almas pro céu. Era isso que ela fazia, ela sempre levava almas pro céu. Outro livro ainda que fala disso, que é da consagração, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, né, que é um livro que a gente usa muito para fazer a consagração. Nesse livro também o padre escreve muitas vezes a respeito de Nossa Senhora como aquela que nos leva para o céu, a mãe da misericórdia, aquela que a ela só cabe o perdão, só cabe a misericórdia, e que o caminho dela é sempre mais fácil do que até o mesmo caminho de Jesus. Então, eu gostaria desse mês deixar muito reforçado a importância dessa fé em Nossa Senhora, em Maria, mãe de Jesus, né? E esse livro tão belamente fala dela como humana, como mãe, como intercessora, como aquela que Jesus não pode ignorar. Ele mesmo diz, não, mas é minha mãe, eu não posso deixar de ouvir. Muito boa a representação
daqui, da nossa cultura, falando sobre esse papel tão importante que Maria ocupa na cultura brasileira. Se alguém não tem crença, seja em Nossa Senhora ou mesmo de fé nenhuma, eu ainda acho que vai se valer, assim, da leitura desse livro como um livro que fala muito da cultura brasileira. Ariano Suassuna era um grande entusiasta na nossa cultura. O livro é engraçado, é uma comédia leve, quando alguém tá muito, assim, cansado de leituras pesadas, esse é um livro muito tranquilo de ler. Então é um livro que eu recomendo bastante. Gente, eu deixo aqui minha recomendação. Relembro vocês que todos os links do que eu falar vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vejam meu grupo no Telegram e aguardem meus próximos vídeos, que eu acho que eu vou ter alguma coisinha aí sobre a Book Friday da Amazon, tá bom? Fico por aqui e até o próximo vídeo.